Nesse período onde as autoridades estão recomendando o distanciamento social, como ficam os filhos de pais divorciados? Boa tarde a todos que estão nos assistindo aqui neste momento, nessas transmissões, nesses pequenos momentos que nós temos de reflexão, ainda mais considerando o caos que hoje se encontra instaurado na sociedade, no mundo inteiro, que é a pandemia do coronavírus, conhecido como Covid-19, não é? Então, eu sou a Karime Costa Lunga, eu sou advogada, doutora em Direito Privado, e com atuação especificamente na área de Direito de Família e Sucessões, planejamento sucessório, não é? E durante esse período, quem vai estar aqui com vocês, no Sinta-se Bem, falando sobre direito de família, no quadro Falando Direito, serei eu, com o maior prazer. O assunto que eu destaquei para nós conversarmos hoje diz respeito às questões de direito de família e sucessões que estão sendo diretamente afetadas pela nossa realidade com esses dias de confinamento forçado, com esses dias em que a rotina de todos nós, seja lá em qual cidade estejamos situados, né, todos nós estamos sendo atingidos por essa nova rotina de confinamento. Então, o objetivo hoje da nossa conversa, da minha explanação, diz com algumas tentativas no que diz respeito ao direito de família e sucessões, para que fique mais fácil esse período a todos vocês que me assistem e que se encontram de alguma forma sensibilizados com o tema que vai ser do nosso discorrer, do transcorrer da nossa conversa neste momento. Há questões que pontualmente são muito sérias, que estão sendo atingidas por esse isolamento forçado da população, e uma delas, como pode se apresentar, é a guarda e a convivência com filhos originados em lares, em marido e mulher que não mais convivem, ou que até nunca conviveram, mas que da união que tiveram em algum momento, surgiu uma criança, surgiu um filho, enfim, e que vinha essa criança realizando a visitação com uma certa regularidade na companhia do pai ou da mãe, ou seja, aquele com quem não reside. Muitas vezes nós falamos também de convivência, não só da visitação, porque a convivência diz respeito exatamente àquele contato originado na guarda compartilhada. Esse é um tema que causa grande preocupação e que, de fato, ainda não encontrou uma única solução para o seu desenrolar nesse período de convivência. Por quê? Agora, no isolamento, nós todos sabemos que há uma série de medidas que devemos todos tomar em relação à prevenção de qualquer tipo de contágio do coronavírus. Então, o que se deve fazer é, basicamente, buscar a melhor solução que se aplique a cada um dos casos. A nossa legislação vigente, em alguns dispositivos específicos, como comunhão plena de vida, ou então boa-fé objetiva, enfim, há casos em que a nossa jurisprudência e a nossa legislação apresentaram uma estrutura da norma para que a questão seja adaptada ao caso concreto, para que o juiz decida no caso concreto. E o que eu venho propor aqui em relação à visitação e convivência com os menores é exatamente isso. Num primeiro momento, estou pedindo àqueles pais e mães que querem ambos conviver com o filho, que parem e pensem um pouco o que seria melhor para essa criança. Vou dar exemplos. Deslocar-se por mais de 100 quilômetros, digamos, para realizar a visitação com um dos genitores com quem não residem, ou ficarem resguardadas no lar. E depois, se buscasse compensar a visitação daquele pai, a convivência com aquele pai ou aquela mãe que não reside com a criança. Então, minha primeira chamada é nesse sentido. O que é melhor para a criança? O que é mais seguro? Não é? Nós, e eu digo nós porque eu tenho um menino de 3 anos, nós como pais e mães temos obrigação de zelar, em primeiro lugar, pela segurança dos nossos filhos. Temos obrigação, temos deveres, não é? De garantir toda a assistência física, moral, intelectual, financeira, não interessa. Mas neste momento devemos prezar principalmente pela segurança e bem-estar das crianças. Então a pergunta que cabe é:
A convivência com aquele genitor que não reside com a criança, o quanto vai causar de transtorno, o quanto vai colocar em risco a vida desta criança, porque o foco é o menor, aquela criança que tem direito a estar com o pai, a estar com a mãe e principalmente aquela criança que necessita de rotina. Com isso eu quero dizer o seguinte: a criança está acostumada àquela rotina de um final de semana na casa de um final de semana na casa de outro. É válido que isso se rompa de uma hora para outra? É válido que seja suspensa essa visitação de uma hora para outra? Bom, mas nós estamos enfrentando uma questão de pandemia mesmo, até com decretação de quarentena para que fiquemos em casa. Aí eu continuo com a minha pergunta. E a convivência com esse pai, com essa mãe, que não reside no mesmo lar que a criança? O quanto vai causar ou colocar o filho em risco? Vamos dar exemplos muito básicos, muito práticos, não é? Se o casal reside na mesma cidade, em bairros localizados geograficamente próximos uns dos outros, em que o deslocamento de uma residência para outra não cause maior transtorno, pelo contrário, a convivência com outro genitor pode até possibilitar ao filho, não é, uma alegria, uma mudança de cenário, de acordo com a idade da criança, isso pode ser de enorme valia. Não é? Quando se tem a possibilidade de, ao mudar de cenário, criar novas atividades para os filhos, nós temos chance também de fazer com que o tempo passe mais rapidamente. Né? Então, são esses questionamentos que eu gostaria de propor a vocês que fizessem, para que nós pudéssemos responder. O que é mais válido para a criança? Ficar confinada em casa sem ver o genitor com quem convive, com quem não reside, não é? Ou eventualmente encontrar-se com ele. Só vamos saber responder isso, efetivamente, na minha compreensão, avaliando, tendo chance de avaliar o risco que será imposto nesse filho, não é? O risco que será imposto a essa criança, considerando a mudança de endereço, não é? Considerando o contato com outras pessoas e, consequentemente, qualquer desdobrar dessa situação. Outro exemplo muito básico e muito recorrente nessas circunstâncias é quando, na nova família formada por aquele genitor com quem o menor não reside, exista alguém que frequente hospitais, e nesse momento isso pode se apresentar um risco. Não é? Pode frequentar hospitais pela sua profissão, pela necessidade de acompanhar um familiar para algum tipo de tratamento, porque infelizmente nós não podemos esquecer que as outras doenças que acometem as pessoas continuam aí. Existe a necessidade de hemodiálise, existe a necessidade de ir a hospitais para fazer algum tipo de aplicação como quimioterapia, enfim. São situações que continuam ocorrendo e que necessitam ajuda às pessoas que são acometidas com essas enfermidades. E muitas vezes o menor, que não reside com seu pai ou com sua mãe, vai se ver exposto na residência deste genitor a convivência com pessoas que frequentem hospitais. E nós sabemos que o hospital é um lugar onde efetivamente existe uma maior circulação do vírus e inclusive com duração mais longa, não é? Porque estão sempre circulando pessoas e a possibilidade de que se adquira algum tipo de enfermidade acaba sendo a maior. Então, a questão que eu gostaria de colocar é exatamente essa, né? O quanto pode ser poupado um filho ao não realizar a visita com o pai, em contrapartida, o quanto ele pode ser prejudicado se não estiver em companhia desse genitor. E quando eu digo pai ou mãe, tanto faz, o sexo a essa altura não interessa, pode ser um casal de relacionamento homoafetivo, não interessa. O que interessa sim é saber o que é melhor para garantir a imunidade da criança, ou para lhe proporcionar mais imunidade, não é? O que é melhor para garantir que essa criança não seja exposta, ou seja exposta ao mínimo possível a um ambiente de risco, ou a pessoas que possam causar algum tipo de risco, não é? E em respondendo essas questões, se eu consigo chegar à seguinte definição, não, é importante eu manter a visita, eu vou manter com que os filhos estejam convivendo com o pai, eu quero entrar num acordo, nós podemos acertar, digamos, o pai entra na garagem do meu prédio, pega o meu filho, vai para a garagem do prédio dele e assim nós vamos. Ou seja, a necessidade de que os cuidados sejam muitos persiste em qualquer que seja a residência. Não é a ideia de que seja mantida a visitação, e é o que eu trago aqui, não é
desde que sejam preservadas as necessidades da criança, sejam preservadas todas as necessidades que se tem em relação à imunidade, tudo que precisa para garantir a imunidade dela, e que ela não será exposta a um ambiente insalubre ou um ambiente de risco. Uma vez ultrapassadas essas questões, meu posicionamento é sim pela manutenção da visitação. E se isso não for possível, que se faça uma proposta para aquele genitor que não vai conviver com o filho por causa da pandemia do coronavírus, para que isso seja compensado assim que as atividades voltarem ao normal. O nosso plano aqui é, em alguns encontros, em cada um dos encontros, discutirmos questões que envolvam direito de família e os efeitos dessa mudança toda de comportamento da população, que efeitos são causados nas áreas do direito de família por causa dessa mudança. Hoje falamos sobre guarda e convivência e visitas de menores, enfim, não é? O plano é que nas próximas semanas possamos nos encontrar para discutir questões como execução de alimentos devidos e até o próprio valor da pensão alimentícia que deve ser fixada e, por fim, as questões que envolvam direito sucessório. Coloco-me à disposição de todos para responder questionamentos no nosso próximo encontro. Por aqui vai ser um prazer. Fiquem bem, com muita saúde e até breve. Obrigada por me assistir.